Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso giro de notícias dessa quinta-feira. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama e teve reforço anunciado, hein? Como eu disse no vídeo anterior. O jogador estava fazendo exames, se desse tudo certinho, a documentação chegasse, seria anunciado ainda hoje e o anúncio aconteceu. O Vasco anunciou de forma oficial o goleiro Léo Jardim, a gente vai falar aqui sobre isso. Vamos falar também sobre a situação de Manuel Capasso, zagueiro argentino que está na mira do Vasco, tem atualização aqui sobre Manuel Capasso. Vamos falar sobre Papu Gomes, né, que foi ventilado no Vasco aí nos últimos dias, mas parece que a coisa não vai acontecer. Enfim, tem bastante coisa aqui pra gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta, mas antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal. Agradeço demais aí, pois já passamos dos 185 mil vascaínos aqui no canal. Muito obrigado a todo mundo que já é inscrito e se você não for inscrito, se inscreva agora. Tamo junto? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo com aquele recadinho esperto do OneFootball, que se você ainda não tem, meu amigo, você tá dando mole. Você gosta de futebol, você é apaixonado pelo Vasco, então você tem que ter o OneFootball no seu telefone. Lá no OneFootball você tem as notícias do Vascão em tempo real, você tem tabela dos campeonatos que o Vasco disputa, classificação, quer saber como tá a classificação do Cariocão? Tem no OneFootball. Quer saber quando é o próximo jogo do Vasco? Tem no OneFootball. E o melhor, completamente de graça, tá? Você não paga nada por isso. Além disso, o OneFootball tem transmissão também do campeonato alemão ao vivo com imagens. Você não paga absolutamente nada. O OneFootball, parceiro aqui do canal, o link tá na descrição. Tá aparecendo o QR Code também na sua tela. É só você apontar a sua câmera que você baixa completamente de graça. Bom, meus amigos, vamos começar aqui falando sobre Nenê. Nenê que entrou de vez para a história do Vasco, né, como jogador mais velho a marcar um gol em uma partida oficial pelo Vasco, ultrapassou o Romário. Esse recorde era do Romário, né, em 2007, contra a equipe do Grêmio, o jogo em São Januário, que o Romário marcou 2 gols. O Nenê ontem contra a Portuguesa quebrou esse recorde, né? E o Nenê deixou o campo ontem, né, nessa partida contra a Portuguesa, por conta ali de um desconforto na panturrilha. E aí começou um burburinho que poderia ser uma lesão, uma coisa mais séria, né, com o Nenê, mas o Vasco já descartou, né? Não foi detectado nenhuma lesão no Nenê. Nenê tá 100%. Ele saiu de campo ontem sentindo um desconforto na panturrilha, isso já está sendo tratado e o Nenê está bem, não preocupa. No jogo lá do Espírito Santo é bem provável que o Nenê esteja escalado, né? O vovô, meu amigo, é difícil de parar o vovô, hein? Muita gente fala que o vovô não serve mais, que não dá, mas o velhinho tá aí sempre ajudando com um golzinho, com uma assistência. E começou bem essa temporada de 2023, né? Já marcou no amistoso contra o Miami e marcou também ontem contra a Portuguesa da Ilha do Governador. De toda forma, é meio que consenso na torcida do Vasco que precisa a contratação de um novo camisa 10, né? Que precisa trazer alguém com mais intensidade, enfim. Fala até numa cereja do bolo, né? O Vasco precisa de uma cereja do bolo. E se falou muito nos últimos dias sobre a possibilidade do Vasco contratar o Papu Gomes, jogador do Sevilha, que foi campeão do mundo pela Argentina na última Copa do Mundo, né? Mas essa possibilidade está totalmente descartada. O Vasco realmente fez uma consulta pelo Papu Gomes, mas antes da Copa do Mundo, né? O Vasco fez uma consulta ali, demonstrou interesse, mas não passou disso, né? De cara o Vasco já viu que a negociação era muito difícil. Nos últimos dias surgiram aí algumas informações, principalmente da imprensa espanhola, que a negociação com o Papu Gomes teria avançado, que o Vasco estava perto, né, de fechar com o jogador. A gente até noticiou aqui, né, olha, de acordo com a imprensa lá da Espanha, a coisa avançou, o Vasco pode anunciar o Papu Gomes. Eu sempre disse aqui que era muito difícil de acontecer, que é um jogador com salário muito alto, que eu achava difícil, mas a imprensa de lá estava dizendo e a gente reproduzia aqui. Pois bem, hoje o Paulo Brax deu uma entrevista à ESPN, foi mais ou menos ali na hora do almoço, e ele negou, né, qualquer possibilidade do Papu Gomes vestir a camisa do Vasco. Abre aspas, não tem negociação, é uma situação que não houve proposta e não fomos para a mesa, nem do Sevilha, nem do jogador. Não há nenhuma chance do atleta vestir a camisa do Vasco. O Paulo Brax colocou ponto final nessa situação do Papu Gomes. Uma pena, porque eu queria muito o Papu Gomes com a camisa do Vasco, é um excelente jogador, mas
Fim de novela, né? Fim de negociação. Aliás, nem teve negociação. Fim de papo, fim de sonho. Papo Gomes não será jogador do Vasco. Nessa entrevista, o Paulo Brax também falou de posições que o Vasco não vai contratar mais para essa temporada de 2023. Ou, pelo menos, não tem a intenção nesse momento de trazer mais jogadores. Ele disse que para lateral esquerda e para goleiro, o Vasco não vai trazer mais ninguém. Isso porque lateral esquerdo o Piton está muito bem e ele considera ali o Paulo Vitor, o próprio Riquelme e até o Edmar como boas opções, né? Então o Vasco não vai no mercado buscar mais um lateral esquerdo. E para goleiro, o Vasco já contratou 2 goleiros com nível de titular, né? O Ivan, que vem jogando, e o Léo Jardim, que foi anunciado hoje. Daqui a pouquinho a gente vai falar, inclusive, sobre o Léo Jardim. Então, lateral esquerdo e goleiro, na visão do Paulo Brax, a situação está resolvida. Mas ele disse que o Vasco vai fazer mais contratações, né? Que até abril o time vai estar 80%, 90% completo. E aí depois pro Campeonato Brasileiro, né? O Vasco vem para reforçar ainda mais, para deixar o time mais forte. Isso foi o que disse o Paulo Brax hoje em entrevista à ESPN. Vamos falar agora aqui de zagueiro, porque tem 2 notícias importantes. Primeiro, uma renovação de contrato e depois a situação do Manuel Capasso. O Vasco hoje renovou o contrato do zagueiro Zé Vitor até dezembro de 2026. O Vasco publicou o seguinte no seu site oficial: o Vasco acertou a extensão do contrato do zagueiro Zé Vitor até dezembro de 26. Ele assinou o novo vínculo na tarde dessa quinta-feira, dia 26, no CT Moacir Barbosa. Natural de Colorado, no Paraná, o jogador chegou ao Gigante da Colina em 2020 para a categoria Sub-20, onde participou das conquistas do estadual daquele ano, da Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil, sendo promovido ao elenco profissional após a disputa da Copinha de 2022. Então o Zé Vitor, zagueiro que faz parte do elenco atual do Vasco, que veio da base, renova o seu contrato aí até 2026, está nos planos do Vasco, né, para a sequência da temporada. E agora a gente fala aqui sobre o zagueiro Manuel Capasso. Temos mais novidades aqui sobre o Manu Capasso, que tá uma novela danada, né, lá com o Atlético de Tucumã. A nova informação que vem do portal Lancenet é a seguinte: que o Atlético de Tucumã não quer liberar o Manuel Capasso porque não foi ao mercado contratar um substituto ainda para o zagueiro. O valor que o Vasco vai pagar e a forma de pagamento não são mais, nesse momento, o principal entrave, né, para a negociação. O principal entrave é que o Tucumã ainda não tem uma reposição para o jogador. O trunfo do Vasco é a vontade do jogador, né, que quer vir ao futebol brasileiro, quer jogar no Vasco, está forçando uma barra, quer sair, e o Vasco está otimista num desfecho positivo nessa situação do Manuel Capasso. Inclusive, tem jogo do Atlético Tucumã e o Manuel Capasso não foi nem relacionado, né? Isso pode ser um indício que a coisa está avançando aí com o Vasco da Gama. Então, o valor e a forma de pagamento já está resolvida, mas o Tucumã continua fazendo jogo duro porque não tem nesse momento uma reposição. Que novela essa situação do Manuel Capasso, hein? Que novela, meu amigo. Tendo mais informações sobre o Manu Capasso, é claro, a gente traz aqui no canal. Bom, e agora vamos falar aqui sobre reforço anunciado. O Vasco anunciou no dia de hoje a contratação do goleiro Léo Jardim, que estava no Lille, da França. O jogador já está aparecendo na sua tela, vestindo a camisa do Gigante da Colina e vai disputar a posição com o Ivan. Ele assinou contrato com o Vasco por 3 temporadas. Vamos ler aqui como o Vasco anunciou no seu site oficial. O Vasco da Gama acertou a contratação de mais um reforço para a temporada 23. O goleiro Léo Jardim, do Lille, é o 10º jogador que se junta ao elenco comandado pelo técnico Maurício Barbieri. O vínculo do jogador com o Gigante da Colina vai até dezembro de 2025. Natural de Ribeirão Preto, ele é cria das divisões de base do Olé Brasil de São Paulo e também do Grêmio. Ele iniciou a carreira profissional em Porto Alegre e de lá seguiu para Portugal, onde teve passagem de sucesso pelo Rio Ave e depois seguiu para o Lille da França. Voltou para Portugal, onde dessa vez defendeu o Boa Vista até retornar ao Lille. Léo Jardim tem passagem pela Seleção Brasileira Sub-20. O goleiro foi convocado por Alexandre Galo em 2013. Então tá aí, né? Léo Jardim, novo goleiro do Vascão, que vai disputar a posição com o Ivan. O Vasco, graças a Deus, o Vasco tá muito bem servido agora na posição de goleiro. E agora os dois, meu amigo, que se virem lá, eles que se virem, quem tiver melhor vai jogar. Muito bom, uma disputa muito saudável, né? E muito boa pro Vasco. Só o Vasco sai ganhando, tendo 2 bons goleiros, né, à sua disposição. Léo Jardim, anunciado de forma oficial,
boa sorte para ele. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!